Sócio da Boate Kiss, Elisandro Spor, é o primeiro réu a ser ouvido no julgamento. Banco Central eleva a taxa Selic para 9,25% ao ano, maior patamar em 4 anos. Congresso promulga parte da PEC dos precatórios, muda cálculo do teto de gastos e viabiliza Auxílio Brasil. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Punk. Bom final de tarde para você, agora 6h52, tempo seco em Porto Alegre, com temperatura de 23 graus na capital. Um dos sócios da Boate Kiss é o primeiro réu a ser ouvido no julgamento do caso e quem acompanha é o repórter Eduardo Matos. Já presta depoimento há cerca de 30 minutos o réu Elisandro Spor, ex-sócio da Boate Kiss. Ele começou recuperando um pouco da sua infância quando entrou na Boate Kiss. Diz que comprou a Boate Kiss por um carro que tinha e mais 15 mil reais. Também explicou sobre a questão das obras realizadas na Boate Kiss. Diz que a colocação de espuma foi uma orientação de um dos engenheiros que ele contratou para reformar a boate em função dos problemas acústicos que ela tinha. Amanhã, outros 3 réus serão ouvidos. A expectativa que se tem é de que os debates comecem na sexta-feira. Do Fórum Central de Porto Alegre, Eduardo Matos. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 26 graus em Santa Maria, 22 em Pelotas e em Rio Grande. A quinta-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. No litoral norte, o céu deve ficar encoberto, mas não chove. A umidade relativa do ar pode atingir valores críticos na fronteira oeste, onde fica entre 20% e 30%, o índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. A maior temperatura do dia, de 37 graus, deve ser registrada no noroeste gaúcho. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou hoje uma série de novas restrições para o país devido à variante Ômicron do coronavírus. Segundo ele, a variante está se espalhando muito mais rápido do que a Delta. Entre as medidas detalhadas, a reintrodução das recomendações para home office a partir da próxima semana, passaporte vacinal para entrada em casas noturnas e similares, além das orientações para uso de máscaras em uma série de espaços. O primeiro-ministro do Reino Unido descartou o lockdown. Ainda nesta edição, o calendário da URGS contará com 3 semestres letivos em 2022. Tribunal de Contas da União adia a análise de privatização da Eletrobras. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Trânsito. Houve colisão há pouco entre carro e moto na Avenida Ipiranga, próximo ao cruzamento com a Salvador França, no sentido centro-bairro. Há bloqueio das 2 faixas centrais da via e bastante lentidão. A Protásio Alves tem vários pontos de lentidão. Destaque para o trecho junto à terceira perimetral em ambos os sentidos e a partir da Manuel Elias em direção ao bairro. Na Zona Sul é a Avenida Nonolai, que oferece tranqueira no sentido centro-bairro, com lentidão prosseguindo pela Avenida Cavalhada. Há ainda tráfego parado na BR-448, na chegada à BR-116, em direção a Esteio, reflexo de obras na RS-118. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues. O Banco Central elevou a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual para 9,25% ao ano. A decisão dá continuidade ao ciclo de altas para conter a inflação. A Selic está no maior patamar desde agosto de 2017. A previsão dos analistas do mercado financeiro é que a taxa continue subindo nos próximos meses. A Selic é o principal instrumento de política monetária do país para controlar a inflação e influencia o juro de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. De acordo com o relatório Focus, pesquisa com mais de 100 instituições financeiras divulgada na segunda-feira pelo Banco Central, a inflação deve chegar a 11,25% ao ano no fim de 2022. O principal instrumento do Banco Central para conter o aumento de preços é a taxa básica de juros, definida com base no sistema de metas de inflação. DT Clean,
a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Agora em Porto Alegre, 23 graus, 6 horas 56 minutos. O Congresso Nacional promulgou parcialmente na tarde desta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, transformando em emenda constitucional os trechos aprovados em comum na Câmara dos Deputados e no Senado. O chamado fatiamento da proposta foi a alternativa pensada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para agilizar a abertura do espaço fiscal necessário para pagar um benefício maior de R$ 400 para as famílias do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família em 2022. A promulgação já coloca em vigor a nova fórmula do cálculo do teto de gastos da União. A partir de agora, o índice vai considerar a inflação acumulada no período de janeiro a dezembro e não mais de julho e junho do ano corrente. Isso abre um espaço fiscal no caixa de cerca de 60 bilhões de reais, dinheiro suficiente, segundo o governo, para bancar os R$ 400 aos beneficiários no ano que vem. Agora, trechos da PEC que foram alterados no Senado deverão ser votados na próxima semana na Câmara. O ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, retirou da pauta da sessão de hoje o processo que analisa a privatização da Eletrobras, a maior companhia de energia elétrica da América Latina. O processo ainda não tem data para voltar à pauta do TCU, que realiza a última sessão do ano na próxima quarta-feira. O governo federal conta com a aprovação do tribunal ainda neste ano para poder levar adiante o processo de privatização e concluí-lo até maio de 2022. A avaliação do governo é que após essa data, não seria possível fazer a privatização devido às oscilações do mercado diante da proximidade das eleições presidenciais do ano que vem. Em instantes, assinado convênio para a implantação do Centro Nacional de Vacinas. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Fique atento. O banco de leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, está precisando de doações. Há apenas 4 litros armazenados, quantidade suficiente para apenas 2 dias. O contato do hospital é pelo telefone 51-3289-3334. A URGS confirmou que o ano de 2022 terá 3 semestres letivos. Ainda não há um calendário escolar divulgado. Entre janeiro e maio de 2022 ocorrerá o segundo semestre letivo de 2021, que sofreu atrasos devido à pandemia. O início do primeiro e do segundo semestres letivos de 2022 ainda não tem data estabelecida. Mas a tendência é de que o primeiro ocorra ao longo do ano que vem, com duração de 19 semanas, e o segundo comece no final do ano e termine em 2023. Foi assinado hoje um convênio para a implantação do Centro Nacional de Vacinas, que vai funcionar com parceria do governo federal e a Universidade Federal de Minas Gerais, a financiadora de estudos e projetos, e o governo do estado de Minas Gerais. No centro, será possível realizar os testes de vacinas contra a Covid, produzidas com tecnologia nacional e desenvolvidas por pesquisadores de universidades públicas. Por parte do governo federal, o acordo foi assinado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH. A próxima edição do Correspondente Ipiranga será logo mais às 8 horas. Gaúcha, a fonte da informação.